Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor por mais esse momento de comunhão, mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, o privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através da Tua Palavra. E como eu amo esta palavra, e como eu amo esse devocional, agora mais ainda. Queridos, como vocês sabem, eu não fui até uma loja comprar este devocional, não pesquisei na internet, não me indicaram, né? Esse devocional em que eu leio, compartilho com vocês todas as manhãs, me foi apresentado por Deus, mediante algumas situações onde o Senhor foi encaminhando todas as coisas e houve uma confirmação muito grande para eu começar a usar esse devocional, a lê-lo, né? E depois, conforme eu ia lendo, numa campanha de 90 dias no monte, o Senhor me pediu para compartilhar esse devocional com vocês e eu tenho obedecido e tem sido uma bênção, principalmente para mim, né? Porque eu não tinha costume de fazer devocionais, eu sempre orei, sempre louvei, sempre busquei a Deus, mas eu não fazia todas as manhãs o meu devocional. E o Senhor me apresentou esse devocional tão especial que hoje eu sei, né, mais ainda o quanto ele é especial. Ontem eu estava ouvindo um testemunho que apareceu aleatoriamente ali no meu celular e justamente o testemunho desse pastor Júnior Rotirola, que escreveu esse devocional, né, um moço, né, que eu não conhecia a história dele, eu nunca tinha ouvido o testemunho. Tá certo que quando a gente vai lendo os devocionais, tem sempre alguma frase que ele escreve ali sobre a vida dele, né, dando ele como exemplo de superação. E o nosso título, né, de hoje é Em Jesus a Esperança, a nossa palavra-chave é a superação. Então eu não podia deixar de falar desse pastor, né, que superou tantas as coisas, tanta coisa, queridos. Ele disse que a mãe dele conta que quando ele nasceu, o pai dele não pegou ele no colo. E até os 13 anos de idade, 14 anos, quando o pai dele faleceu, o pai dele nunca tinha pego ele no colo. Pelo contrário, o pai dele era um alcoólatra, tinha carteirinha de pinguço. O bisavô dele também era um alcoólatra, também tinha essa carteirinha. Ele judiava da avó, quebrava as pernas da bisavó dele. E o avô também, o pai, enfim, o pai era muito agressivo, 28 anos ficou com a mãe dele, batia muito, quebrava toda a casa e era muito sofrimento, né? Ele foi um menino muito sofrido, muito introvertido, né? Ele nunca fez uma prova até os 19 anos de idade, nunca tinha feito uma prova na escola, né? Às vezes ele parou de estudar várias vezes, às vezes que ele ia, ele sofria muito, chorava muito. Os meninos diziam que ele não sabia andar, que ele não sabia correr, né, que ele era um bocó, digamos assim. Tirava a calça dele, zoava, e ele disse que com 13 anos não tirou a própria vida porque ele não sabia como fazer isso. Enfim, queridos, ele foi um jovem muito sofrido, de uma infância, um lar muito disfuncional, uma infância muito atribulada, né? Com 13 anos a vizinha levou ele para a igreja, ele aceitou Jesus, e naquele dia que ele aceitou Jesus, ele não tinha como ir no altar, porque as vozes diziam para ele que, deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui, vou colocar aqui do lado. As vozes diziam para ele que ele não podia ir até o altar, porque ele não sabia andar, porque ele era muito tímido, introvertido, então que não tinha como ele ir até aquele altar. Mas naquele dia, né, ele resolveu fazer uma parceria com as verdades de Deus, que Deus tinha para ele, e foi até o altar. E lá no altar, né, ele fala, o Senhor falou quem eu era, quem eu não era e quem eu seria. E ele disse que a partir daquele momento ele resolveu fazer uma parceria com as verdades de Deus. E com 13 anos ele entregou a vida dele para Jesus e fazia os devocionais dele todas as manhãs bonitinho, né? Com 14 anos o pai dele faleceu, e ele disse que lá naquele dia foi o dia que ele pôde tocar no pai dele dentro do caixão, porque eu nunca tinha recebido um abraço de pai. E aos 22 anos ele achava que
que já tinha sido curado, né, de muitas coisas. Aliás, ele disse que uns 80% ele já tinha sido, estava ainda em processo de transformação. E ele já tinha casado, tinha um carro, mas ele só descia do carro se não tivesse ninguém na rua, porque ele achava que as pessoas iam olhar ele descer do carro, que ele não sabia caminhar. Enfim, o diabo colocou muitas limitações na mente dele durante muitos e muitos anos. Ele falou que com 33 anos, quando ele já pensou que estava liberto de todas aquelas mazelas da vida, ele ouviu uma pregação de um pastor dizendo, né, quem aqui sente o abraço, né, sente falta do abraço do pai? Quem aqui nunca foi abraçado pelo seu pai? E ali ele disse que chorou muito porque realmente ele nunca tinha sido abraçado pelo pai, mas que ele foi lá na frente, abraçou o amigo e ali liberou perdão para o pai dele, né? Falou, te perdoo por todas as vezes, né, que o senhor foi violento, enfim, liberou perdão e dali ele teve sua vida 100% transformada, começou a ouvir mais a voz do Espírito Santo, a ter mais intimidade com Cristo e foi indo, e impulsionado pelo Espírito Santo escreve esses devocionais que é best-seller. Best-sellers são livros mais vendidos, né? Isso aqui já tem milhões e milhões e milhões de cópias, nem preciso falar números para vocês, porque são milhares de cópias vendidas para a glória de Deus, porque esse pastor faz muita obra social. Ele é um pastor que tem projetos, né, com crianças, com mulheres, projetos de um projeto de valores solidários que as pessoas doam e ele dá para as famílias fazerem compra. Em vez de dar cesta básica, ele dá para o pai, e o pai vai lá e compra as coisas que o filho precisa. Enfim, ele tem muitos e muitos projetos e o filho dele, já com 20 anos, né, disse que o pai dele hoje é referência, né, referência na vida dele de generosidade, referência de humildade, referência de perdoador, referência de um coração simples, né, de um coração sem maldade. Então, tudo que o pastor não pôde falar do pai dele, que era um homem violento, que era um homem, infelizmente, alcoólatra, hoje ele tem um filho de 20 anos que está com ele no ministério, nos projetos, que fala que meu pai é referência e tudo para mim. Então, o Senhor restituiu tudo para ele. Ele achou que não ia poder nunca, né, ter que se casar, ser pai, ser um bom pai, porque ele não teve um pai, né, mas o Senhor o fez um pai maravilhoso, que hoje o filho está com ele no ministério e ajuda ele em tudo e fala, né, meu pai é referência para mim. E como é maravilhoso, né, o Senhor realmente transforma todas as coisas. E o nosso título de hoje é Em Jesus a Esperança. Né? E a palavra em Mateus 9:2 fala assim, Jesus disse ao paralítico, ânimo, filho. E o Senhor nos diz nesta manhã, nesta tarde ou noite, não sei que horário vocês acompanham, mas o Senhor nos diz, tem de bom ânimo, filho. O Senhor hoje nos traz cura, nos traz libertação. O Senhor traz transformação, né? Mudança de história. Olha o que o Senhor fez na vida desse pastor que hoje é referência, que hoje é muito bem sucedido, né? E o filho dele diz também que tudo que o pai dele tem de bens, de valores, o pai dele já doa muito, muito mais do que tem, que quanto mais o pai dele e a mãe dele doa, mais eles recebem. Quanto mais eles recebem, mais eles doam. Então, queridos, é sobre a motivação do coração, né? A motivação do pastor em escrever esses devocionais era abençoar vidas, né? E ele fez uma parceria com o pessoal que publicou o devocional, de que ele queria também postar os devocionais gratuitos. E aí o pessoal perguntou como vai ser isso. Ele falou, vou gravar. Todos os dias ele coloca 1h da manhã o devocional em áudio para as pessoas poderem ouvir. Então quem não pode comprar o livro, ouve em áudio. Então, a motivação maior do coração dele era abençoar as vidas através do milagre, através da transformação que o Senhor fez na vida dele. E hoje ele pode abençoar muitas e muitas vidas com os valores que eles arrecadam com as vendas dos devocionais. Então, queridos, se os devocionais já me faziam bem todas as manhãs e eu compartilhava com muito amor,
com vocês. Hoje em dia eu posso dizer que eu estou muito mais feliz com esse devocional, com esse pastor, né, com essa transformação, com essa mudança de história, porque o nosso Senhor faz isso. Né? A nossa frase do dia diz assim: sem Jesus a vida não faz nenhum sentido. E é verdade, queridos. Imagina esse jovenzinho, esse pastor sem Jesus, sem encontrar Jesus ali na sua adolescência, sem começar a fazer os seus devocionais todos os dias. Nem imagina o que seria desse pastor com tantas frustrações, tantas tristezas, tantas mágoas, né? Como ele estaria hoje. E olha como ele está hoje, próspero, abençoado, levando a palavra do Senhor, a palavra de salvação. E esse pastor sempre diz assim: proteja o seu coração, né? Que a palavra do Senhor fala de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Não tenha mágoa, né? Libere perdão para quem você tiver que liberar. E não guarde sentimentos ruins, não alimente coisas ruins, porque tudo ruim que a gente alimenta cresce, nos engole e nos faz ser aquela pessoa amargurada. Não, queridos, guarde o seu coração, a sua mente, né? Ele fala que tenha foco. Tome um café com Deus Pai, né? Todas as manhãs, pega a sua Bíblia, pega seu devocional e tome um cafezinho com Deus Pai. Tome um cafezinho, queridos, tira um tempinho para estar fazendo seu devocional. Tira um tempinho para estar tendo intimidade com o Senhor. Tenha um relacionamento sincero com o Pai. Esse pastor sempre fala isso também. Eu amo esse devocional por causa dessas partes que dizem, falam muito de relacionamento íntimo com Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo, de calar as vozes malignas e ouvir somente a Deus. Então, queridos, que nesta manhã nós possamos entender que há esperança sim, que o Senhor transforma sim todas as coisas, que o Senhor escreve uma nova história, né? Que nós podemos superar toda e qualquer dificuldade em Deus, com Jesus, como diz essa frase do dia: sem Jesus a vida não faz sentido nenhum, mas com Jesus tudo faz sentido. O Senhor muda e transforma todas as coisas. Então, meus amores, meus queridos, se vocês estão marcando, marquem aí a nossa frase do dia de hoje: sem Jesus a vida não faz nenhum sentido. Nosso título de hoje: em Jesus há esperança para a árvore cortada. E a palavra-chave é superação. Então, que possamos, queridos, superar nesta manhã toda e qualquer situação que nos paralisa, toda e qualquer situação que tem nos frustrado, toda e qualquer situação de medo, que o Senhor possa arrancar dos nossos corações nesta manhã e que nós possamos entender e saber que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. E eu estou muito feliz de conhecer um pouquinho do testemunho desse pastor. Depois eu vou assistir direito, porque eu não consegui assistir todo o testemunho, mas esse pouquinho que eu consegui assistir, que eu dei uma resumida aqui para vocês, já foi uma bênção para mim, saber que esse devocional é 100% inspirado por Deus, né? Que quando ele vai escrever o devocional, ele se retira e ele fica meses ali até longe da família escrevendo devocional, ligado com o Senhor, com o Espírito Santo. A equipe dele fica dando uma assessoria, mas ele está ali 100% conectado com Deus, para que ele possa ter a inspiração vinda direto do céu para escrever os devocionais e a gente poder, né, compartilhar, a gente poder se renovar as nossas forças a cada manhã, né? Porque o devocional aqui 100% nos conduz à Bíblia, né? Vocês veem que sempre que eu leio devocional, a gente lê a Bíblia e conta testemunho, fala de muitas coisas. E louvado seja o nome do Senhor, que o tempo já avançou muito. Mas eu quero orar com vocês, queridos. Vou orar e desculpa esses anúncios, eu acho que eu nem vou colocar mais fundo musical. Enquanto eu não conseguir tirar esses anúncios do celular, né? Tem que pagar um plano, enfim. Mas eu vou orar com vocês, meus amados, que o Senhor possa falar melhor em cada coração, que nós possamos receber mais e mais do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Ah, Senhor, oh Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, neste dia, Pai. Pai, por esta palavra, Pai.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa cura, é a nossa alegria. O Senhor é a nossa mão forte, o Pai que nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Sabemos, Senhor, que a nossa vida sem ti não tem nenhum sentido. Por isso, Pai querido, entregamos as nossas vidas, os nossos caminhos a ti, pois sabemos, Pai, que o Senhor ressignifica tudo. Deus, ajuda-nos a dar passos de fé e acreditar, Senhor, viver o sobrenatural, cumprir o teu chamado, Senhor, e viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que nenhum medo, frustração nos paralise, que possamos, Senhor Jesus, superar toda e qualquer situação, circunstância que nos abala. Ah, Senhor Jesus, não queremos, Pai, andar, Pai amado, por caminhos de vitimismo, mas, Senhor Jesus, queremos andar, Senhor Jesus, pelo caminho da cura, pois quem é curado também cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, neste dia, tarde e noite, nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus, e recebemos a Tua cura. Recebemos, Senhor Jesus, a Sua transformação. Ah, Senhor Jesus, brota em nossos corações a esperança, Pai, de que tudo, Senhor Jesus, pode ser mudado, transformado por Ti, que nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, que nos sustenta a cada dia. Pai querido, obrigada, Senhor, por cada dia, por essa mensagem, por essa palavra, pela vida, Senhor Jesus, do pastor Júnior Rustirola, Deus amado, que se dedica, Senhor, 100% em fazer a Tua obra, em obras assistenciais. Senhor Jesus, ele tem também ali a sua igreja com mais de 10 mil membros, com muitos e muitos, Senhor Jesus, ajudadores, que o Senhor possa cada dia abençoar cada dia mais esse ministério, Pai, que possa ser próspero, se multiplicar na terra, que muitas pessoas possam ser abençoadas através das vidas, Senhor Jesus, de sua esposa e seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, abençoa a vida de cada amado, Senhor, que eles possam ser alcançados com esse Deus de esperança, esse Deus de milagre, esse Deus de solução. A Deus, que possamos, Senhor, realmente estar tirando tempo, Pai, para estarmos, Senhor, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, para estarmos, Senhor, nos alimentando da Tua palavra e tomando, Senhor Deus, um cafezinho contigo todas as manhãs, tardes, noites, Senhor Deus, que possamos realmente preservar e tirar um tempo, Pai amado, de um relacionamento sincero e profundo contigo. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço. E amém, querido. Amém, amém. Então, vamos assim a cada dia nos dedicar mais, né, em fazer o nosso devocional, em ler a palavra do Senhor, em nos alimentar espiritualmente, nos fortalecer, né, tomar um cafezinho com Deus Pai todos os dias em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.